Abra sua Bíblia para o livro de Josué, capítulo de número 24. Apenas um versículo, Josué, capítulo 24, verso de número 15. Nós vamos recapitular um pouco daquilo que nós já vimos e queremos então fechar com chave de ouro essa série de estudos, que eu espero do fundo do meu coração que esteja sendo uma bênção para todos os irmãos. É muito importante quando nós possamos colocar os nossos corações, as nossas famílias perante o Senhor, a fim de que possamos viver de maneira alegres, amando uns aos outros, sem qualquer reserva. E assim como eu já tenho dito a todos vocês, famílias fortes e igrejas fortes. Se nós queremos que nossa igreja cresça, isso inicia dentro do nosso lar. Então, Josué capítulo 24, verso de número 15, se você tem a sua Bíblia, você pode, por gentileza, me acompanhar. A palavra de Deus vai dizer: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Diante de Ti, Senhor, eu oro para que o Espírito Santo haja em nossos corações. Tira os impedimentos, ó Deus, que nos fazem, por vezes, deixar a atenção das coisas que são importantes para as nossas vidas, coisas importantes para as nossas famílias. Ó Deus, coloca diante dos nossos olhos a importância de servi-lo com integridade, a importância de levar as nossas famílias a servi-lo com amor e integridade. Faz-nos verdadeiros cristãos, faz de nossas famílias lares aonde o Senhor seja glorificado. Mesmo em meio aos problemas e às lutas que nós temos, que nós possamos, cada dia, Senhor Deus, estarmos com os olhos fitos em Ti. Então, ao terminar essa noite, Senhor Deus, que possamos fazer um check-up em nossos corações e em nossas famílias, a fim de que realmente possamos entender aonde nós estamos e se realmente nós estamos dispostos a pagar o preço da fidelidade ao Senhor. Nós te damos graças por este privilégio, por esta noite, em nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, então, depois de praticamente 6 domingos, nós estamos encerrando a nossa série, porque nesse meio tempo outras pessoas pregaram e, lamentavelmente, nós tivemos também o falecimento da nossa irmã Lívia, mas eu quero novamente dizer a vocês aquilo que nós já tratamos. Heranças emocionais não resolvidas. A nossa série de sermões se baseou em 4 sermões. Quebrando as correntes do passado, o poder do perdão na família. Então, nós precisamos enxergar em nossos corações, em nossas famílias, como o perdão ele é restaurador, como o perdão ele ajuda a religar os corações que estavam afastados. O segundo sermão nós falamos sobre enfrentando os pecados familiares, quebrando o silêncio, a importância de confrontar os traumas e pecados com verdade e oração para trazer cura aos corações. Nós falamos sobre curando as feridas do coração, o poder restaurador de Deus, como buscar a cura interior para romper ciclos de medo e disfunção. E hoje nós falaremos sobre construindo uma nova herança, um lar de fé e amor, como estabelecer novos padrões espirituais para criar um legado de bênçãos. Então, algumas vezes vocês vão ver que nós vamos falar novamente sobre questões que nós já tratamos. Essas 3 outras mensagens estão disponíveis nas nossas redes sociais, para que todos aqueles que quiserem, em algum momento da sua vida, se caso quiserem
reassistir com a sua família ou enviar para alguém, você pode fazê-lo. Porque é sempre importante que nós coloquemos os nossos corações diante de Deus. Enxerguemos aonde é que nós possamos melhorar como família. E nessas questões, meus irmãos queridos, há a necessidade da compreensão que nós somos pessoas pecadoras. Temos situações em nossos corações que por vezes fazem mal não somente a nós, mas também às pessoas que nos acompanham nessa nossa jornada. E nessas situações daquilo que queremos tratar hoje, eu gostaria que você começasse a refletir na seguinte questão: qual herança você quer deixar para os seus filhos? Dor e disfunção ou fé e amor? E aí você fala assim, mas pastor, eu sou jovem, sou adolescente, eu sou solteiro, alguns casados. Olha, até mesmo para você que não é casado, essas são verdades que você precisa aplicar na sua vida para que sua família possa alcançar os padrões que Deus quer para cada um de nós. Que nós possamos servir com alegria e fidelidade. Porque se você e seu cônjuge, marido ou esposa, amam a Deus, a tendência é que sua família ela seja uma família feliz. A felicidade não está em bens materiais. A felicidade está em buscar a Deus e em esperar nele a satisfação das nossas almas. Por quê? Porque em Deus nós entendemos que aquilo que de melhor nós temos no Senhor é Ele próprio. É o conhecimento dele próprio, porque nós entendemos, como Jesus disse, que nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar e todas as demais coisas elas serão acrescentadas ao tempo do Senhor. Então o que é que nós hoje, pais, e o que é que vocês que ainda não são pais, querem para a sua vida? O que será que as pessoas elas precisam pensar sobre nossas famílias? Eu, como filho, tenho um papel preponderante para que as pessoas vejam em mim um filho obediente aos meus pais. Não importa se eu sou casado ou não. Mas nós, filhos, também precisamos mostrar às pessoas como nós amamos e honramos os nossos pais. E nós, maridos e esposas, precisamos refletir no que nós queremos deixar para os nossos filhos. Então, Josué 24:15 é um grito de compromisso. Aqui está sendo estabelecido, ou foi estabelecido, o padrão de Josué aos judeus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa aquilo que as demais pessoas querem fazer. Há um padrão a ser estabelecido. E ele deixa claro que ele e sua casa servirão ao Senhor. E é exatamente isso que nós precisamos fazer. Estabelecer isso como meta. Fechar as portas para o mal. Fechar as portas para o diabo. Fechar as portas para os pecados que realmente estão diante dos nossos olhos e nos impedem de chegar a Deus. E aí, meus queridos, nós precisamos entender que dentro dos padrões que nós estabelecemos ao enxergarmos a família de Jacó, apesar dos seus erros, foi transformada por Deus. Se você acha que não há como a sua família ser restaurada, talvez existam feridas tão grandes, situações que talvez te machucam tanto, que você acha que não tem saída. Mas Deus, ele é poderoso. Quando nós temos olhado o exemplo de Jacó e todas as situações pelas quais a sua família passou, o que impedia ele de chegar a Deus era ele mesmo. Era a dureza do seu coração. Então, por vezes, nós somos os próprios culpados de não permitir que Deus transforme os nossos corações. Quando você vai tratar sobre um problema entre famílias, aonde por vezes pessoas elas querem o divórcio como saída, a pergunta que geralmente eu faço é a seguinte: você acha que Deus pode transformar o seu relacionamento? O que você acha que as pessoas dizem? E aí? Você acha que as pessoas dizem, não, Deus não pode? As pessoas dizem sim. Todos dizem sim.
Aí a próxima pergunta é: você está disposto a permitir que Deus restaure o seu relacionamento? O que você acha que é a resposta? Geralmente as respostas, elas são desculpas. Ah, não, mas tal coisa, tal pessoa, e vai ser assim, assim. Meus irmãos, Deus ele é poderoso para restaurar os corações quebrados. Ele é poderoso para restaurar aquilo que os nossos olhos eles não conseguem enxergar. Mas ele é poderoso para restaurar. Então, assim como falamos, a família de Jacó, apesar dos seus erros, foi transformada por Deus. Então é baseado nisso que nós queremos mais uma vez estudar sobre alguns aspectos da família de Jacó, a fim de que nós possamos enxergar o contexto completo, como nós podemos trazer as nossas famílias, podemos impactar as nossas famílias, a fim de que realmente o nosso lar seja um lar de fé e amor. Não quer dizer que hoje, ao sair daqui, você vai olhar para o seu irmão, que tanto você tem problemas, ou para a sua irmã, ou para a sua esposa, ou para o seu marido, e vai, igual eu sempre lembro do seriado Chaves, né? Os coraçõezinhos piscando nos seus olhos. Não, meus irmãos, a coisa não funciona muito desse jeito. Depende de cada um de nós fazermos a coisa certa, a fim de que nós possamos amar, perdoar e restaurar os nossos relacionamentos. Esther, faz uma gentileza, por favor. Pega a minha garrafa ali atrás. Vamos lá. Está aqui do lado do piano. Pega para mim, por favor. Então vamos lá, meus irmãos. Em primeiro lugar, olhando sobre heranças quebradas, a realidade da família de Jacó. Bom, a família de Jacó é um exemplo de heranças emocionais negativas. Nós já falamos, aqui nós temos engano, rivalidade, traumas, e apesar de tudo, obrigado, filha. E apesar de tudo, Deus transformou a família de Jacó em Israel, a nação escolhida. Quando nós falamos sobre engano, Jacó enganou Esaú. Então o próprio pai, quando era irmão, ele havia enganado o seu irmão. E essa situação, posteriormente, mostra que os filhos de Jacó herdaram essa desonestidade. Infelizmente, os nossos filhos, eles vêm com um pacote completo. Eles vêm com a cara do pai ou da mãe, com os atributos físicos do pai ou da mãe, mas também vêm com a personalidade. Vêm, muitas vezes, com os nossos maus exemplos e com o nosso lado mal, porque todos nós somos pecadores. E assim como Jacó havia semeado a desonestidade na sua família, os seus filhos também foram desonestos. O próprio exemplo é quando eles quiseram vender um irmão. Imagina se hoje, né, você pudesse vender o seu irmão mais novo. Acho que tem muitos aí que iriam aproveitar a oportunidade. Porém, essa não é a vontade de Deus. Quando nós falamos sobre rivalidade, o favoritismo de Jacó, ele tinha só 11 filhos na época, mas ele demonstrava predileção, ou ele preferia um e deixava os 10 de lado. Ele poderia amar todos, como realmente nós não julgamos, só que o problema não é amar a todos, o problema é você demonstrar favoritismo com alguns. Vamos imaginar que hoje aqui... Hoje nós entregamos aqui os bolinhos para os aniversariantes do primeiro semestre de manhã. E vamos dizer o seguinte, o Andrei, que já não está mais aqui, ele falou assim: pastor, eu faço aniversário na semana que vem, dia... Cadê a Fran? A Fran está aí, né? Dia 4 ou 5 ele faz aniversário. Eu posso receber o bolinho? Se eu dissesse sim, eu estaria sendo injusto com todos os demais que fazem aniversário do segundo semestre que não receberam. Então alguém poderia apontar o dedo para mim e falar: o senhor está sendo injusto. E realmente estaria. E eu não entreguei. Todos que receberam os bolinhos foram aqueles que aniversariaram de janeiro a junho. Não importa se faz aniversário dia 1º de julho. 1º de julho é segundo semestre.
Então notem como por vezes nossas atitudes demonstram até mesmo preferência para alguns e pode suscitar inveja ou até mesmo uma tristeza no coração dos outros que ficam em segundo plano. E em Jacó nós tivemos esse exemplo, nós vimos isso da primeira vez que nós estudamos essa série. Mas se você quer, você pode ler lá em Gênesis 37, 3 e 4. Quando nós falamos sobre traumas, meus irmãos, nós tivemos a violência contra a filha de Jacó, que ela foi estuprada, o adultério de Rúben e também o próprio medo de Jacó, que temeu ao seu irmão por conta das situações que ele havia feito. Então, nós poderíamos aqui falar de todas as questões, mas era uma família que sofria por conta das suas próprias atitudes. E nesses domingos nós temos procurado tratar sobre como nós sofremos quando permitimos que situações elas fiquem pelo caminho. Quando nós não tratamos das questões. Por vezes nós temos no nosso coração um peso que, se não tratado, isso vai se transformar num trauma. E muitas vezes traumas, elas se transformam em depressão, em crises de ansiedade e tantas outras situações, que por vezes nós não entendemos que essas questões emocionais, elas podem sim atrapalhar e muito as nossas vidas. E aí, meus irmãos, quando nós trazemos para as nossas vidas esse contexto, olha, imagine a sua família. Muitas famílias hoje em dia carregam heranças semelhantes, raiva ou críticas, como pais que gritam e filhos que crescem inseguros. Negligência emocional, como lares onde não há afeto ou diálogo. E traumas não resolvidos, como abuso ou abandono. E isso, por vezes, moldam gerações. Porém, meus irmãos queridos, Deus transformou a família de Jacó. Se você crê em Deus, você sabe que Deus ele pode transformar a sua família. Então, heranças negativas como engano, rivalidade, podem ser quebradas quando entregamos o lar a Deus. Abre sua Bíblia para o Salmo de número 78, verso de número 4. Salmo 78, verso de número 4, vocês podem me acompanhar. Eu lerei essa passagem. Vamos lá. Não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Pergunta. O que você pode dizer aos seus filhos daquilo que Deus tem feito na sua vida? E aí, meus irmãos? O que será que nós podemos dizer às novas gerações das coisas que Deus tem feito? O salmista está dizendo aos judeus, ensinando a eles, que a fé passa de pai para filho. Se eu ensino para as minhas filhas a depender de Deus, que mesmo dentro das nossas dificuldades nós servimos a um Deus grandioso, que entende que nem tudo aquilo que nós queremos é o melhor para nós. Você pode pensar o seguinte: se hoje você ganhasse uma Ferrari de R$1 milhão, você ia ficar feliz? Ia ou não ia? Se você souber dirigir. Só que tá, você acha assim, maravilha, eu vou ser feliz com uma Ferrari de R$1 milhão. Beleza. Só que aí tem algumas regras que você tem que seguir. A primeira delas, você não pode vender e você não pode alugar. Quanto seria o IPVA de uma Ferrari de R$1 milhão? Quanto que é, gente? 3% de R$1 milhão? Vamos ver o pessoal que fugiu da escola aí. R$30 mil.
Você fala hoje, mas eu não tenho 30 mil reais. Quanto você acha que é para você cuidar da manutenção de um carro de 1 milhão de reais? Você acha que é barato? Então note, meus irmãos, que às vezes nem tudo que nós queremos é o melhor para nós. Às vezes vale a pena você ter um carro de 50 mil ou de 20 mil, cuja manutenção vai ser mais barata, cujo IPVA vai ser mais barato. Por quê? Porque senão você não vai ter condição de manter. Então nem tudo aquilo que nós queremos é o melhor para nós. Não adianta nós querermos coisas muito grandes se nós não temos a condição de manter. Então Deus, ele conhece o que é o melhor para nós. E a bondade do Senhor permite que nem tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus, como desejo do nosso coração, ele diga sim. Só que certas situações eu posso garantir para você que é a vontade de Deus. Se você ora e diz, Senhor, eu gostaria que minha família pudesse te servir. Você acha, se você ora no domingo à noite, na segunda-feira, vai levantar todo mundo cantando Santos, Santos. Você acha que vai ser assim? Meus irmãos, se nós queremos que nossas famílias sirvam ao Senhor, depende de cada um de nós começarmos a cultivar questões espirituais, as quais nós trataremos daqui a pouco. Mas nós precisamos mostrar aos nossos filhos quem é o nosso Deus. Ele não é um velhinho de barba branca que está lá no céu, pronto a nos ajudar apenas quando nós queremos, ou lançar um raio sobre nós quando nós fazemos alguma coisa errada. Não, meus irmãos, esse não é Deus. A Bíblia vai dizer que Deus, ele disciplina os que ama, porque ele sabe aquilo que é bom para cada um de nós. Ele sabe que muitas vezes o nosso coração é duro, o nosso coração é pecaminoso e nós precisamos de um pai que nos discipline. Então, meus irmãos, Deus quer substituir heranças de dor por histórias de glória. Nós podemos dizer o seguinte, olha, no passado, eu, minha esposa, nossas famílias, nossa família, nós tínhamos tantos problemas, mas pela graça de Deus nós somos restaurados. Hoje eu consigo amar mais a minha esposa consegue me amar mais, nós conseguimos nos perdoar, eu consigo perdoar as minhas filhas conseguem me perdoar, eu consigo perdoar o meu parente, eu consigo viver com alegria porque não há peso no meu coração. Depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós semearmos esses padrões em nossas famílias. Em segundo lugar, meus queridos, novos padrões, a transformação da família de Jacó. Bom, quando nós olhamos novamente a família de Jacó, eles mudaram quando novos padrões espirituais foram estabelecidos. Então não é somente querer, é agir. E neste patamar, nós também já falamos, Jacó purificou a sua casa. Ele tirou tudo aquilo que não era bom. Também, José modelou amor e provisão, quando no final da sua vida, ele demonstrou amor, misericórdia e perdão sobre aqueles que fizeram mal a ele. E aí, meus irmãos, o resultado de tudo isso, a família disfuncional se tornou Israel. A nação abençoada, por quê? Porque eles obedeceram a Deus e verdadeiramente. Eles tiveram uma fé genuína no Senhor, eles priorizaram a fé. Eu pergunto a todos vocês, quando nós falamos de Jacó que purificou a sua casa, o que você estaria pronto a deixar de lado pelo bem dos seus filhos e filhas? Tem pessoas que não têm televisão em casa, que não deixam os seus filhos, vamos dizer assim, o tempo que querem com a tecnologia de hoje, ou até mesmo pais que não permitem os seus filhos terem celulares até determinadas idades. Nós é quem precisamos estabelecer os limites.
Nós é que precisamos entender que, por vezes, precisamos colocar limites aos nossos filhos. Ou, quando você era jovem, o seu pai deixava você fazer aquilo que você quisesse. E aonde você quisesse, faltar aula quando você quisesse, era assim? Não, não era desse jeito. Pelo menos comigo não era assim. Talvez só quando meu braço caísse ou se eu tivesse que amputar uma perna eu podia faltar aula. Só assim eu não ia para a escola. Eu me lembro que uma vez, quando a gente morava lá com a minha avó, eu estava subindo para chegar na escola e um lazarento de um cachorro veio e me mordeu. Aí, com o joelho mordido e tudo, eu fui para a escola. E até onde eu vejo, meu joelho está aqui, não caiu. Sabe, meus irmãos, hoje é tudo muito Nutella, né? Hoje as coisas são muito assim e, por vezes, nós pais somos muito permissivos. Então, nós precisamos estabelecer certos limites, até mesmo deixando a tecnologia de lado quando isso impede que Deus seja honrado. Então, meus irmãos queridos, olha, famílias podem romper heranças negativas ao adotar novos padrões. E aí, esses novos padrões espirituais, obediência, amor e fé, são as sementes de uma nova herança plantadas no lar. Quando nós falamos sobre novos padrões, podemos substituir os gritos por palavras de bênçãos, ou procurar orar ao Senhor para sermos mais tranquilos, para sermos mais calmos. Nós precisamos abraçar mais, precisamos amar mais. Olha, meus irmãos, existe uma coisa boa de nós morarmos longe da nossa família, que realmente quando nós estamos juntos, nós priorizamos o tempo. Então eu não tenho vergonha de abraçar as pessoas que eu amo, porque infelizmente vai chegar um tempo que eu vou querer abraçá-las e eu já não vou ter mais a oportunidade. Então nós precisamos aproveitar todas as oportunidades. Nós precisamos tirar o celular da mesa e colocar a Bíblia diante dos nossos olhos. Na nossa casa nós temos uma regra de na hora de nós termos uma refeição na mesa, não pode se ter celular. Então, meus irmãos queridos, a fé de uma geração pode transformar a próxima. A sua fé pode transformar a fé dos seus filhos. 1 Timóteo 1,5 vai dizer: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. A fé de vó para mãe, de mãe para filho. E aí é uma questão que precisa passar de pais para filhos. Em terceiro lugar, meus irmãos, o chamado ao lar, construindo uma herança de fé. Assim como nós falamos, João 24,15 é mais do que um versículo bonito na parede. Você pode comprar um quadro que vai estar escrito: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lindo, maravilhoso, mas sem valor se nós não praticamos nas nossas vidas. Então o lar cristão precisa ser um lugar de oração. É importante que nós possamos orar juntos, mesmo que seja 5 minutos. Ore antes das refeições, ore antes de dormir, ore em algum momento, como nós fazemos antes de ir para a escola, mas ore. Talvez você não vai ficar 1 hora orando, mas é importante cultivar momentos de oração. E aí, quando os nossos filhos forem maiores, eles vão poder dizer o seguinte: olha, nós, quando éramos mais novos, nós orávamos. Antes de ir para a escola, orávamos antes de dormir, líamos na Bíblia e por aí vai. Estabelecermos padrões. Então, o lugar de oração significa que o lar precisa ter espaço, não físico, mas relacional, porque a oração nos une. A oração deve ser uma prática comum, mesmo que em poucos minutos. Também o nosso lar precisa ser um ambiente de graça.
onde as pessoas se perdoam, se ouvem com paciência e amor e não vivem acusando umas às outras. Esse deveria ser o nosso ideal. E também o nosso lar e os nossos corações devem ser solos de discipulado. Nosso coração deve ser um terreno pronto a discipular e ser discipulado. Então, o nosso lar precisa ser um local onde a Bíblia é ensinada todos os dias, lendo a palavra de Deus juntos. Eu sempre incentivo a vocês. Nós estamos aí em 1 Samuel capítulo 23 ou 24 na nossa leitura familiar. Já lemos todo o Novo Testamento, estamos aí rumando a ler toda a Bíblia juntos. Assim como hoje pela manhã, nós entramos em 1 Timóteo. Como igreja, nós estamos lendo toda a Bíblia juntos. Se eu te perguntar quantas vezes você leu a Bíblia, tem pessoas que estão anos na igreja e nunca leram a Bíblia. E nós estamos caminhando para isso, por quê? Porque são práticas saudáveis. E aí, meus queridos, olha, o lar é o primeiro lugar de discipulado. Abre sua Bíblia, nós já lemos esse texto, mas vai lá, Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, alguém lê para nós, por gentileza? Vamos lá. A minha esposa vai ler. Deuteronômio 6, 6 e 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O que Moisés estava repetindo aos judeus antes deles entrarem na Terra Prometida é que a palavra de Deus não deveria ser algo distante, mas deveria estar nas suas bocas, deveria estar diante dos seus olhos, nas suas mentes e no seu coração. Na minha casa, como eu acho que na casa de todo cristão, tem alguns versículos espalhados. Poxa vida, isso é importante. Mas é tão bom quando nós também podemos disciplinar os nossos filhos, lembrando da palavra de Deus. Honra seu pai e sua mãe. É importante quando nós permitimos que Deus ele possa habitar em nossos lares, através das atitudes, através de uma vida digna, através da procura diária de viver conforme a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos agir dessa maneira, deve ser o nosso ideal. E finalmente, meus irmãos queridos, o nosso lar, ele vai ter um legado de bênçãos. Um lar centrado em Deus, ele produz frutos eternos. Unidade e amor. Você não gostaria que isso fosse a base da sua casa? Todos não gostariam que todos nós tivéssemos um só coração, um só ideal, que nós nos amássemos sem medida? Então a família se une com menos conflitos e mais afetos. Você acha que marido e esposa que vivem num pé de guerra, você acha que os filhos eles terão prazer em viver juntos? Eu vou lhes dizer, as crianças que mais praticam bullying são aquelas cujo lar é mais desajustado, aonde menos tem apoio dos seus pais. Então elas acabam descarregando sobre os seus colegas mais fracos toda a frustração que por vezes elas têm dentro da sua casa. Então, se nós estamos cercando as nossas famílias, procurando amá-los, procurando que sejamos apenas um, nós cresceremos com menos conflitos e mais afetos. Também um lar centrado em Deus produz fé vibrante. Filhos crescem conhecendo a Deus e sentem prazer em servi-lo. Pequenas vitórias. Existem coisas que por vezes nós colocamos diante de Deus, ensinando as nossas filhas sobre a dependência de Deus, como já fizemos quando não tínhamos a condição de viajar para as férias.
e nós fizemos como um propósito orarmos diante de Deus, se fosse a vontade dele. Ele iria providenciar todas as coisas, e Deus providenciou. E até hoje é o testemunho que nós usamos para enxergar como, quando é a vontade de Deus, ele abre todos os caminhos e faz as coisas acontecerem. Ou se não fosse, simplesmente nós poderíamos dizer, olha, simplesmente não é a vontade de Deus. E há um propósito que somente ele sabe o porquê. E aí, meus irmãos, um outro fruto eterno são as bênçãos geracionais, ou seja, as próximas gerações herdam fé e não dor. Se você viveu num lar onde você não sentia prazer, onde você sofria, era maltratado, nós temos a oportunidade de manifestar diante da nossa família uma diferença. Graças a Deus pelos meus pais que me criaram, mesmo não conhecendo a Deus, me criaram de maneira justa, de maneira correta. Então, quando eu olho para trás, eu só tenho a agradecer ao meu padrasto e à minha mãe, porque procuraram nos criar sempre da maneira correta. Então, quando nós olhamos para trás e conseguimos ver coisas boas, nós sempre queremos passar isso para frente. Meus irmãos queridos, a família se torna um testemunho da graça de Deus, quebrando ciclos de dor para as próximas gerações. Esse deve ser o nosso ideal. Além disso, a família de Jacó, apesar dos seus erros, tornou-se Israel porque líderes como Jacó e José escolheram obedecer a Deus. Se nós temos uma família que não tem pai ou que não tem mãe, quem está liderando a família precisa entender da sua responsabilidade de obedecer a Deus e como isso vai trazer bênção para o seu lar. Então, nós deixamos um legado de bênçãos. Gênesis 49, 28. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Então ele, Jacó, mesmo dentro das suas dificuldades, as suas lutas, os seus erros e acertos, no final da sua vida, ele pôde abençoá-los, porque Deus era com ele. Olha, meus irmãos, coloque como slogan da sua vida, que seu lar possa servir a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que isso possa impactar as nossas vidas cada dia. Então, construir uma nova herança transforma o lar em um testemunho vivo da graça de Deus, impactando as gerações. Olha o que o Salmo 112, versos 1 e 2 vai dizer. Abre sua Bíblia lá. Salmo 112, versos 1 e 2. Isso daqui é uma promessa, tá bom? Então, pegue-a como se fosse sua. Deseje que ela possa ser sua e da sua família. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. É o desejo de cada um, meus irmãos. Você quer que a sua descendência seja abençoada? Olha o que o começo do versículo vai dizer. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Não existe satisfação longe de Deus. Não existe. Não há um meio de trazer bênçãos aos nossos lares sem investirmos a nossa vida em servir ao Senhor. Para concluir essa noite, meus irmãos, a família de Jacó era marcada por engano e rivalidade, mas Deus a transformou em uma nação de bênçãos. Além do que, essa série de 4 sermões mostrou que perdão, verdade e cura quebram heranças de dor. Nós temos o poder de transformar as nossas famílias se nós buscamos fazer a vontade de Deus. Olha, meus irmãos,
Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nos chama a construir uma herança de fé, amor amor e unidade, começando hoje. Duas perguntas para nós encerrarmos. Que herança você quer deixar para a sua família? E você está pronto para servir ao Senhor em sua casa? Resposta que cada um de nós precisamos dar a nós mesmos. Eu espero do fundo do meu coração que nossas famílias sejam transformadas. Não quer dizer que daqui para frente a gente só vai pensar nas famílias do ano que vem, não. As mensagens temáticas como este mês de família acontecerá somente o ano que vem. Mês que vem não, ano que vem. Mas é a nossa oportunidade de refletir em como nossas famílias estão. Foram 2 séries que eu apliquei, uma nas quartas-feiras, restaurando o lar como altar, ou restaurando o altar no lar, e as heranças emocionais não resolvidas. Na escola dominical nós temos visto algumas questões pontuais. Nós vimos sobre o respeito no casamento. Nós vimos, escolhido pelos irmãos, sobre divórcio e recasamento. Hoje pela manhã nós vimos sobre os pecados familiares. Semana que vem nós vamos ver sobre, as próximas 2 semanas, o papel do homem no casamento e a submissão feminina à luz da palavra de Deus. Tudo isso, meus irmãos, para nos auxiliar a fazermos e buscarmos a vontade de Deus. É o meu desejo que cada família seja abençoada e que você colha os frutos das bênçãos de Deus e da sua fidelidade. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Queremos, ó Deus, implorar a Ti por nossas famílias, por nosso povo, a fim de que essas palavras, ó Deus, a palavra do Senhor, sendo pregada pelo Teu servo, possa penetrar em nossos corações, a fim de que encontre morada. Que não sejam, ó Deus, questões que nós esqueçamos, mas que nós possamos aplicar, a fim de que sejamos felizes, que nós possamos buscar alcançar o padrão do Senhor para as nossas vidas. Haja, Senhor Deus, no seio das famílias da nossa igreja, não só nos pais, mas também nos filhos, que os jovens possam ter o desejo de futuramente terem famílias que honrem ao Senhor, mas que antes disso procurem honrar os seus pais, serem obedientes aos pais e ao Senhor. Que nós, pais, entendamos o nosso papel de liderar a nossa família, e como muitas vezes nós somos os responsáveis por trazer tristeza e consequências quando nós não obedecemos a Ti. Então, ó Deus, transforma a nossa família, assim como o Senhor transformou a família de Jacó. Que realmente nós possamos ter uma herança de fé, amor, sermos unidos, ó Deus, que nós construamos essas heranças em nossas vidas. Que os nossos filhos, os nossos netos, todas as pessoas da nossa família possam servi-lo de todo o seu coração. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Salvador querido. Amém.